Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês, bênção de Deus, que bom poder estar gravando esse vídeo, né? Vídeo de número 279, leitura bíblica, e através desse vídeo compartilhar com você a leitura do capítulo 12 do livro de 1 Samuel. Vamos de leitura bíblica? Esse capítulo, ele tem como título, né, são 25 versículos, e ele tem como título a palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, e disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou dos seus antepassados do Egito. Agora, pois, fique aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonamos o Senhor e prestamos culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeava, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor Deus fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedi ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente. Quando pediram, rei. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuvas.
e chuva, né? E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que ninguém morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentaremos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenha medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixarei de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desvie para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-lo o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 12, ele vai relatar então, ou seja, 1 Samuel, capítulo 12, ele é o discurso de despedida de Samuel, de despedida de Samuel como juiz, marcando a transição para a monarquia de Saul. Samuel defende sua integridade, confronta o povo pelo desejo de um rei, rejeitando a Deus, e relembra a fidelidade divina. O povo reconhece o pecado e Samuel os exorta a temer ao Senhor. Divisões desse capítulo. Esse capítulo tem 25 versículos e podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira, do versículo 1 ao 5, integridade de Samuel. Samuel, já idoso, questiona se defraudou alguém. O povo confirma que ele foi um líder honesto e íntegro. Versículos 6 ao 12, revisão histórica e confronto. Samuel relembra como Deus enviou líderes, Moisés, Arão, juízes, para libertá-los. Ele enfatiza que pedir um rei foi uma ingratidão e uma rejeição ao governo direto de Deus, o que é chamado de teocracia, né? Versículos 16 ao 19, o sinal divino. Samuel ora e Deus envia trovões e chuva durante a época da colheita do trigo, um tempo de seco, provando o poder de Deus e confirmando o pecado do povo. Versículo 13 ao 25, advertência e esperança. Apesar do erro, Samuel assegura que se o povo temer e servir a Deus fielmente, ele não os desamparará. Ele alerta que tanto o rei quanto o povo devem obedecer a Deus, caso contrário, serão destruídos. Algumas lições desse capítulo, são 4. A verdadeira, 4 assim que eu listei, né? A verdadeira liderança, pautada na integridade, sem ganância ou opressão. Olha que bênção, né? O perigo de rejeitar a Deus. Buscar segurança em líderes humanos em vez de buscar na soberania divina é pecado. A graça da desobediência. Deus concede uma segunda chance, mas avisa sobre as consequências das escolhas erradas. A necessidade de temor a Deus. O temor e o serviço fiel são a base para a bênção independente da forma de governo, né? Aplicação na prática, né? A integridade de Samuel é um exemplo para todos os líderes de hoje, né? Os líderes de hoje deveriam buscar, ou aprender com Samuel, né? A busca do povo por um rei terreno desafia cada um a considerar as suas motivações e valores.
Devemos sempre avaliar se estamos buscando, guias que nos afastam ou nos aproximam de Deus. Além disso, o chamado para obediência e temor ao Senhor deve reverberar em nossas vidas cotidianas. Em um mundo cheio de distrações e imoralidade, a mensagem de 1 Samuel, capítulo 12, nos encoraja a construir uma vida alicerçada na fidelidade a Deus, mesmo diante das opressões sociais. Algumas curiosidades desse capítulo. 1 Samuel significa ouvido de Deus, e seu papel como profeta e juiz destaca a importância da oração e da escuta da voz de Deus. Esse capítulo marca um dos momentos cruciais em que o povo de Israel se dá conta das consequências de suas escolhas, especialmente em relação à sua liderança. O milagre da chuva durante a colheita é um dos poucos momentos, não apenas de advertência, mas também de intervenção direta de Deus nos assuntos humanos, o que ressalta a soberania de Deus sobre a natureza. Bênção de Deus, glória a Deus, louvado seja Deus por esse capítulo. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Não deixe de ler e reler esse capítulo. Amém? Deus abençoe.